Informa Opinião. Ele está chegando com os comentários, a opinião e a análise social de hoje. Professor Carlos Silva, boa tarde. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde, Elaine Dias. Boa tarde, ouvintes do Cultura Informa. Boa tarde, professor. Qual o comentário de hoje? Nosso tema de hoje é licença para pedalar. Vamos ao comentário. Pois é, nós vamos ponderar alguns pontos do ponto de vista econômico, do ponto de vista do impacto social, das ações do governo federal com relação à economia e afins, não é? Para se ter uma ideia, o mundo, o Brasil, o tecido social de uma nação, ele é construído com a força de cada classe social. Existe uma classe social que está na pirâmide, que economicamente sobrevive e tem informações que jamais chegarão ao universo das pessoas que estão na base da pirâmide social. O que está acontecendo hoje no Brasil é uma coisa muito louca. É preciso que se faça uma comissão nacional composta por representantes do Congresso, com todos os ministros da economia de todos os governos civis e democráticos a partir de 1988, para discutir a Petrobras e para discutir a política econômica do atual governo. Para vocês terem uma ideia, o que é que está acontecendo e o que aconteceu hoje no Brasil nesses meses? O Banco do Brasil, que nunca faz isso, não é comum o Banco do Brasil fazer, ele vendeu uma carteira de títulos ao BTG Pactual, que é um banco cujo produto é exatamente dinheiro, são serviços financeiros. Essa carteira de título, para o cidadão comum entender, é uma carteira de clientes devedores. Isso envolve empresas, comércio, indústrias, que devem ao Banco do Brasil mais de 5 anos. Então eles vendem, eles consideram isso como títulos podres e vendem essa carteira a empresas, para que essas empresas comprem essas carteiras e passem a adquirir aquelas dívidas e vai cobrar. Mas o que acontece? O Banco do Brasil vendeu uma carteira de título cujo valor real é de 2,9 bilhões de reais, mas vendeu por 371 milhões, ou seja, 12% do valor total. Mas vendeu a quem? Ao BTG Pactual. A quem pertence o BTG? O BTG foi constituído em 1983, pertence a Luiz César Fernandes e Paulo Guedes, o ministro da Economia do Brasil. Eles têm escritório em São Paulo, Brasília, Londres, Estados Unidos, Nova York, Argentina, os 9 países latino-americanos. Você acha mesmo que essa carteira só tem títulos podres? Por que ela não foi apresentada à sociedade nem ao Congresso? Por que uma empresa desse porte, com esses economistas privados que aprenderam a viver no capitalismo, vai comprar títulos sem ter lucro? Como se 80% dos títulos são considerados títulos podres com difícil acesso a render lucros através das cobranças que eles vão fazer. Isso não tem sentido. Como é que você vende uma carteira de títulos do Banco do Brasil que custa mais de 2 bilhões por 371 milhões? O outro ponto que temos que ponderar é com relação à Petrobras. Tem alguma coisa acontecendo de errado. A Petrobras pertence ao Brasil. Para você ter ideia, o lucro da Petrobras no segundo semestre desse ano foi de 42,8 bilhões de reais. Imagine que 31,6 bilhões foram dividendos que foram repassados para os seus acionistas. E apenas 9 bilhões foi para a União. Como é que pode o acionista maior, que é a nação brasileira, que construiu a Petrobras em 1952 ou 53, que banca a operacionalidade, que paga salário, direitos e gratificações a mais de 100 mil funcionários, recebe, é transferido um valor menor do que para seus acionistas?
Por que é que o presidente da República tem tanta dificuldade em gerenciar a Petrobras, criando agora uma coisa louca, a Bolsa Caminhoneiro? São R$ 400 para 750 mil caminhoneiros, o que equivale a 300 milhões de reais. Ora, quando o Lula criou o Bolsa Família, disse de onde era o recurso, como tirar e como pagar. O caminhoneiro, mas quem recebe o Bolsa Família é exatamente pessoas carentes, que não têm qualificação de ser absorvida pelo mercado, estava abaixo da linha da pobreza. Mas segundo a Confederação Nacional dos Transportes, o salário médio de um motorista empregado é de R$ 3.720 mês. E o motorista autônomo é de R$ 4.609. Claro que existem algumas controvérsias entre eles, mas a média é essa. Então o caminhoneiro não quer bolsa. O caminhoneiro quer uma interferência na política de preço. Quer que se altere o preço de um produto. Ora, aí vem com aquela desculpa esfarrapada de que nós não podemos mexer porque o preço é globalizado. Se vocês globalizam um preço, transformam em commodity tudo que é produto brasileiro para ser vendido de acordo com o dólar, por que não globaliza a nossa moeda, não transforma logo em dólar? Assim, porque é muito simples. O mercado externo trabalha com euro e trabalha com dólar. O cidadão comum. Mas no nosso caso, nós estamos globalizados no preço, mas nós não estamos globalizados na moeda. Tem alguma coisa errada. Quando se diz, vamos retirar o ICMS para diminuir o preço, é conversa para boi dormir. Por quê? Porque a medida provisória 1034 de 2021, que gerou o decreto 10.638 de 2021, que retirou os tributos federais para o gás de cozinha, baixou o gás de cozinha. Isso é loucura. A Petrobras pertence ao Brasil. É preciso que se tenha duas políticas de preço. Uma política de preço externa para que se possa competir no mercado e subsídio para que o governo federal possa baixar o preço ao consumidor nacional. Tem uma política nacional de preço porque a nossa moeda não é globalizada. A nossa moeda é estática. Ela não é flexível, ela é o valor só durante o ano todo. Então é preciso saber o que é que está acontecendo com o Brasil. O que é que Bolsonaro tem, que tem medo? Ele é o maior acionista da Petrobras. Nós somos o dono, nós temos 50,26% das ações. E por que esse mercado chamado inteligente, as consultores, economistas, toda vez que um presidente qualquer fala sobre alguma coisa, eles se sentem mal. Sobe dólar, cai a bolsa. Quer dizer, eles querem interferir na política social, mas o governo não pode interferir na política da economia liberal. Veja que loucura. Não! É preciso estabelecer que a Petrobras precisa ser rediscutida e o que é que está acontecendo com esse governo. Como é que você tem um ministro da Economia, que tem um banco internacional, que compra títulos do Banco do Brasil, coisa que o Banco do Brasil é raro, talvez nunca tenha feito, compra esse título por 12% do valor real. E a sociedade não toma conhecimento. E o Congresso não toma conhecimento. Não há discussão sobre isso. Não há discussão em canto nenhum. Então está acontecendo alguma coisa. Nós estamos no quarto ano do governo federal. Nós não temos. Aí o governo inventa. Veja que loucura, com a medida populista quer inventar um Auxílio Brasil, o primo pobre do Bolsa Família. Aí não, porque não precisa tirar dinheiro de canto nenhum, gente. E o Bolsa Família já existe cadastro social. Basta transferir o valor de onde? Aí você tem Mega Sena, você tem tudo que é lugar para se tirar. O que é que está acontecendo com esse país? Então é preciso analisar com profundidade uma comissão nacional, uma espécie de CPI econômica, para rediscutir a Petrobras. Ou ela é privada ou ela é estatal. Não se pode continuar. Com relação a refinarias, o Brasil tem 17 refinarias. 17. 13 estão funcionando, mas apenas com 70% da capacidade. Então, aí vem um presidente da República fazer comercial
do nióbio. Gente, 80% do nióbio no Brasil do mundo é produzido no Brasil, na Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, a CBMM, que tem ações no banco, no Unibanco e na Alpargatas, que é da família Moreira Salles. O nióbio é mais barato do que ouro, não tem competição no mercado. Quer dizer, aí o presidente vai fazer a primeira feira de nióbio sem nenhuma expressão econômica, porque é um produto que tem vários concorrentes, nem se apresenta na Bolsa de Valores. E não está acontecendo alguma coisa louca no Brasil. Você tem 4 secretários de uma vez só que saíram do ministério. Esses caras não pediram demissão. O Ministério da Economia foi demitido. Só não cai Paulo Guedes agora, que seria um trauma econômico para o Brasil. Então tem que estabelecer um tempo para se buscar uma escolha e ele pedir para sair, porque não falam a verdade. Não se cai 4 secretários de uma vez só porque combinaram entre eles que não concordam com alguma coisa. Então é preciso que se faça uma comissão nacional com todos os ex-ministros da economia, cientistas, economistas, para rediscutir o Brasil e saber o que é que está acontecendo e por uma vez por todas dizer se a Petrobras é do trabalhador ou é do americano. Era isso que tínhamos que passar para o ouvinte do Cultura Informa. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora 1h mais 36 minutos. 1h36 na Cultura. O ouvinte pode perguntar ao professor Carlos Silva, mande a sua mensagem para o Facebook, mande a sua mensagem para o WhatsApp ou então para o nosso canal no YouTube. Coloque o seu nome, coloque o seu endereço, se é aqui de Caruaru, qual o seu bairro ou a cidade onde você está ouvindo a Cultura FM. Roberval Oliveira mandou uma mensagem para o Davi, mas pediu para perguntar ao cientista político, na verdade ele diz entre aspas, o cientista político Davi Cardoso, então pergunta para o sociólogo Carlos Silva, diz o Roberval Oliveira. Diz assim: Elaine, boa tarde, amiga. Por que em outros governos sempre existiu um imposto do Estado e o petróleo era do Brasil? Agora sai para fora do país e volta no valor correspondente ao dólar. Este governo federal é só fachada e muita demagogia. Enquanto isso, a população mais humilde está passando fome e sobrevivendo em plena pobreza. Essa contribuição é muito interessante, por quê? Porque o ICMS, hoje ICMS, existe desde a era Vargas, com outro nome, claro. O imposto não interfere no preço. O preço é uma coisa, imposto, a alíquota de imposto tributário é outra. O valor do tributo vai ser maior ou menor de acordo com o valor da nota fiscal. Isso é uma cortina de fumaça. Gente, preço quem determina é o dono do produto. Se tem que ser maior ou menor é outra história. E outra coisa, nós não estamos lidando com produto de concorrência. Nós somos o 10º país produtor de petróleo do mundo. Somos autossuficientes. Nós estamos perdendo nossa soberania. Nós estamos à disposição dos acionistas, dos 40% que tem ações na Petrobras, que são os investidores estrangeiros. Esse é o problema. E o que me deixa preocupado é se que alguém do Brasil, do governo brasileiro, está ganhando comissão para defender essa tese do ICMS. Aqui no Facebook, o Bezerra Adriano está dizendo: boa tarde, professor. Infelizmente, a Petrobras foi dolarizada. Pois é. Como é que você dolariza o produto e não dolariza o salário de quem compra o produto internamente? Não vai dar certo nunca, porque o nosso salário, ele não é em dólar, ele não é em euro, ele não é em moeda chinesa, que é o iê, não é em moeda japonesa. Então vai ficar sempre essa discrepância, todo dia aumenta, porque se você tirar os 29% ou 17% do ICMS hoje de Pernambuco, ou se tirar o ICMS da gasolina, ela vai aumentar, porque o dólar vai continuar aumentando. A questão é preço, a questão é a quem pertence a Petrobras hoje. É preciso deixar isso bem claro. Tem alguma coisa errada. E isso vai lá na frente, nós vamos ver.
Aqui o Antônio Marinho está dizendo boa tarde, André e Elaine. Contamos com o professor Carlos Silva para enfrentarmos o demônio comunista Bolsonaro e seus adoradores talibãs. A revista Isto É retratou perfeitamente o demônio comunista Bolsonaro e sua semelhança com o terrorista Adolf Hitler. Antônio Marinho mandou a mensagem. A semelhança não existe só nessa concepção jornalística. A semelhança é pessoal. A semelhança é de opinião. Existe uma espécie de agradecimento e de gratidão, que Bolsonaro já fez isso verbalmente, pela figura de Adolfo Hitler. Maria Luciene, ainda foi colocado sigilo sobre essa compra pelo banco do Paulo Guedes. Pois é, gente. Então tem alguma coisa errada. Você sabe... Olha, veja, 2,9 bilhões de reais custou essa carteira. Foi vendida a Paulo Guedes, foi vendida. Veja a ironia. O Banco do Brasil vendeu um produto que custa quase 3 bilhões ao ministro da Economia do Brasil, que tem um banco que comprou por 12% do seu valor, ou seja, 371 milhões. Tem alguma coisa errada? Tem. Mensagem do Arthur Ishigami. Professor Carlos Silva, isso não é para a população aprender e saber votar? Aí depois fica criticando a prefeita? Ou não lembra da campanha de Raquel Lira? Tony Gel está voltando, que é o atraso e o abandono. Chama-se Raquel Lira. Abandono, atraso e sem diálogo como ser perseguidora, diz o Arthur. Arthur, a sua contribuição é interessante, mas eu defendo uma tese de que o povo ele é levado a acreditar. O povo, em regra, nós construímos a identidade emocional da pessoa. Então, o político tem essa, digamos assim, o principal produto do político é a promessa. Através da promessa, ele tenta convencer o eleitor. E o nosso povo brasileiro foi educado a ter fé, a acreditar, e não a raciocinar. Por isso, nós temos colocando aí na política várias pessoas sem competência. É uma verdade que você diz. Agora é preciso ter uma forma não de condenar, mas de processar os políticos que prometeram, sabe, que disseram que ia fazer uma coisa e não faz. E também ver como é que se faz para o Ministério Público cobrar a presença de todos os gestores e cobrar aquilo que eles iriam fazer e que disseram lá atrás durante a campanha. Robson Teixeira da Silva, boa tarde, André, Elaine, professor. Só para lembrar o professor, não foi Lula que lançou o Bolsa Família. Pelo contrário, ele criticou e depois unificou de Bolsa Escola, o Bolsa Escola, Vale Gás para o Bolsa Família. Professor, é alguém que está querendo demitir o presidente. Quem está aqui falou? Robson Teixeira. Robson Teixeira, você sabe que eu que estou falando com você, trabalhei no cadastramento único, que fui coordenador do cadastramento único na Secretaria de Ação Social como diretor social de uma empresa e que me reuni com o Fome Zero do Lula quando inventou o Bolsa Família. O que existia de Fernando Henrique, amigo, eu trabalhei, e aí eu tenho evidências funcionais, claro, registradas, no cadastramento único, onde foi cadastrado as pessoas que estavam na linha de pobreza da zona rural e zona urbana. Depois teve uma reunião no Center Palace, aqui em Caruaru, com representantes dos municípios do Agreste. Eu estava representando o município. Foi quando foi apresentado o Bolsa Família, vários benefícios em um só cartão. Fernando Henrique, pela Constituição Federal, tinha um Bolsa Escola, mas ele não tinha um gerenciamento da presença do aluno. E na época foi inventado o Vale Gás, sim. Quando o Lula entra, que ia trazer mais benefícios, ele pegou esses benefícios que já existiam e acumulou mais benefícios e criou, sim, o Bolsa Família. Então, o nome Bolsa Família foi resultado do programa Fome Zero. E você está falando com alguém que trabalhou no cadastramento único. Inclusive, eu vim aqui, a Caixa Econômica Federal, falar com o ex-gerente da Caixa, que vocês vão lembrar, Melquisedeque, onde eu peguei o vídeo da Caixa Econômica Federal que nos capacitavam a
capacitar as pessoas que iam trabalhar na coleta de dados. Então você está equivocado. Índia Gagiane diz, boa tarde a todos, estamos no Caiucá, a Petrobras não é minha. Se fosse o governo passado que roubou, tinha dividido o dinheiro comigo. E ela não é só estatal, ela é mista. O problema do petróleo é mundial. Vamos explicar melhor. Primeiro, você está equivocadamente enganado. A Petrobras, assim como do Brasil, é de capital aberto, sim. Mas quem é o acionista maior? É o Brasil com quanto? 50,26% das ações. O problema do petróleo não é mundial. A gasolina nos Estados Unidos é mais barata que no Brasil. Tem sentido isso? Então, a estatal é nossa, nós constituímos, criamos... Para você ter uma ideia, ainda, Gagiana, e por favor, aprenda um pouquinho. Nós construímos uma primeira refinaria antes de constituir a Petrobras. Você sabia disso? Lá na Bahia. Nós construímos a primeira refinaria. A estatal é nossa e a política é por causa dos investidores estrangeiros que ultrapassam o limite de 40% e tem sim alguém ganhando comissão para manter essa política que está aí. E isso é fato. E o Raimundo Rodrigues Coelho está desejando feliz aniversário, parabéns. Cileide Nascimento, parabéns, professor Carlos Silva. O presidente quer entregar o nosso país às traças. Pois é, e quando se fala em entregar o nosso país às traças, gente, isso é muito sério. O Banco do Brasil vendeu cartões de lucro brasileiro que iriam para a União, sabe, que ia para a política social, que ia para a educação, vendeu títulos bons, vivos, cobranças que viriam para o bolso brasileiro. Agora, ele foi comprado por apenas 2% pela PG Pactual e eles vão lucrar. E sabe o que ele vai fazer com esse dinheiro? Não vai comprar aqui, vai mandar para o paraíso fiscal, vai mandar para as Bahamas e eles vão lucrar, vão fugir da tributação brasileira e vai faltar para o trabalhador. É esse dinheiro que está faltando, sabe para quê? Para subsidiar a gasolina e vender mais barato ao nosso consumidor. Felipe Albuquerque diz, boa tarde, o professor Carlos Silva possui redes sociais para que possamos acompanhar seu trabalho? Ouvi agora há pouco enquanto dirigia suas argumentações e fiquei encantado com a qualidade técnica da análise que ele fez sobre o cenário econômico nacional. Gostaria muito de acompanhar o trabalho dele. Obrigado desde já. Olha, eu vou passar para você, eu estava aqui que ainda vou estrear o nosso canal no YouTube que chama-se Pantropia. Esse canal, nós vamos falar sobre temas de impacto sociológico de todas as situações brasileiras, inclusive com comentários, com análise social, com entrevistas e com documentários sobre comportamento socioeconômico do país. Eu tenho o Facebook, mas é um veículo que eu não uso muito agora. É mais uma ferramenta política mais ou menos partidária. Eu não coloco essa rede social como o meu produto literário, mas nós vamos estrear sim o nosso canal no YouTube que chama-se Pantropia. E esse canal nós vamos fazer várias reflexões semanalmente sobre vários assuntos no Brasil e não vai ser aquele sobre por que Bolsonaro fez isso, não. A minha preocupação é o impacto sociológico do que está acontecendo no país que vai ter no cidadão comum. Esse é o objetivo. Professor, só lembrando aqui também que o nosso canal do YouTube, Rádio Cultura do Nordeste, todos os dias, quando o senhor participa conosco também, logo após essa participação, essa gravação fica também no nosso canal do YouTube. E aí, quem não acompanhou o comentário na hora do programa, pode acompanhar depois no canal Rádio Cultura do Nordeste. O seu comentário, o comentário do Rui Lira e o comentário do Davi Cardoso. Todos três ficam disponíveis também no canal aqui da Rádio Cultura do Nordeste. Perfeito. E só, Elaine, para esclarecer, parabéns pela lembrança que você dá. E é um privilégio da gente estar nesse instrumento da Rádio Cultura. Mas os meus comentários no meu canal não vai ter semelhança. Vai ser uma coisa mais sociologicamente. Aqui nós resumimos, falamos em 6 minutos sobre um determinado tema, mas nós vamos ampliar uma situação que vai tratar de uma questão das coisas um pouco com mais profundidade. Professor, a gente agradece os comentários, deseja boa tarde, bom final de semana e até segunda. Até segunda-feira, André Santiago, até segunda, Elaine Dias.
e até segunda, ouvintes do Cultura Informa. Até segunda, professor. Um grande abraço.